Bom dia, gente! Na aula de hoje, a gente vai começar um capítulo novo, capítulo 6, que vai falar sobre os seres vivos, classificação e nomenclatura. A gente vai estudar um pouco hoje por que os seres vivos eles são classificados e como é que a gente faz para dar um nome para esses seres vivos. Um nome que seja universal, não só um nome que a gente use aqui no Brasil ou que seja só usado, por exemplo, nos Estados Unidos, mas um nome que seja utilizado aqui e lá, um nome universal para esse ser vivo. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. E por que classificar os seres vivos? Por que a gente tem que classificar as bactérias, tem que classificar os animais, os vegetais, todo ser que é considerado vivo, a gente precisa classificá-lo. Qual a importância disso? Bem, o objetivo da classificação dos seres vivos, chamada de taxonomia, então, se vocês escutarem ou lerem sobre esse termo, taxonomia, está se referindo nada mais do que a classificação dos seres vivos, certo? Então, o objetivo inicial de se classificar os seres vivos é o de organizar as plantas, animais, em categorias que a gente pudesse referir, né, a elas quando a gente for estudar sobre elas. Então, classificar nada mais é do que organizar esses seres vivos a ponto de a gente conseguir estudar, né, cada espécie de forma separada, obtendo aí suas características diferentes. Como a gente viu, né, o nosso planeta conta com uma enorme biodiversidade, ou seja, tem uma diversidade de formas de vidas que é muito gigantesca. Então, a gente aprendeu que para ser considerado um ser vivo, é necessário cumprir alguns critérios, algumas características próprias só aos seres vivos, como reproduzir-se, ser dotado de célula, ser composto de célula, realizar metabolismo, que são as reações químicas, e aí vai. Diante dessa quantidade de organismos diferentes, dessa diversidade de formas de vidas, muitas delas até invisíveis, né? Porque a gente não consegue ver a olho nu, a gente precisa de um microscópio. Os cientistas tiveram uma preocupação. E qual preocupação foi essa? Agrupar esses seres vivos, formar grupos com características semelhantes dentro dos grupos, né? Pois assim, torna-se mais fácil a gente estudar as características comuns de cada grupo presente, né, nessa classificação, a fim de até a gente estudar a evolução, né, desses seres vivos. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar, né, por que classificar esses seres vivos e como esses seres vivos eles foram classificados. Posteriormente, a classificação ela passou a respeitar as relações evolutivas entre organismos, organização mais natural do que baseado em apenas características externas. Isso se refere por quê? Porque alguns critérios utilizados ao longo da história da classificação dos seres vivos, né, como a presença ou a ausência de sangue num determinado organismo, se destacou como sendo características estudadas por um cientista chamado de Linneu. A partir das observações de semelhanças entre os seres vivos, esse grande cientista criou vários critérios, né, de classificação e agrupou os animais, por exemplo, de acordo com a semelhança da sua estrutura corporal. Nas plantas, levou em conta, além das outros aspectos, né, da sua estrutura, como flores e frutos, levou em conta também, né,
a sua morfologia e fisiologia, a sua função. Linneu ele foi aprimorando esse sistema de classificação, criando, né, as chamadas categorias taxonômicas, ou seja, categoria de classificação dos seres vivos, e elegendo a espécie como a categoria básica para formar essas categorias. E é isso que a gente vai ver no slide posterior. A gente vai ver que os organismos atualmente eles são classificados, né, em categorias taxonômicas que identificam e organizam, né, esses seres vivos do mais específico de suas características até o mais abrangente de suas características, né, do conjunto dessas suas características. Então, é isso que a gente vai ver no próximo slide. Então, como Linneu propôs, a espécie seria a categoria taxonômica básica, a inicial. Então, a espécie é aquela categoria em que estão presentes características mais específicas daquele ser vivo. Os indivíduos eles são da mesma espécie quando possuem características típicas ausentes em outras espécies. Além disso, os integrantes de uma mesma espécie podem se cruzar, originando descendentes férteis em condições naturais. Então, se eu tenho um cruzamento entre dois organismos que são de espécies diferentes, eles não são capazes de gerar um filho que seja fértil. Então, a gente daí tira que são organismos de espécies diferentes. São organismos da mesma espécie, então aqueles organismos que conseguem se reproduzir e formar um descendente fértil. A outra categoria, depois da categoria espécie, é o gênero. Na categoria gênero, ela é mais abrangente do que a espécie, em que podemos encontrar reunidas, né, diferentes tipos de espécies com semelhanças estruturais. A outra categoria é a família, que corresponde à reunião de diferentes gêneros. Veja que a gente está saindo de uma base, de uma mais específica e abrangendo, né, os seres vivos que compõem cada categoria taxonômica. A ordem já faz parte de outra categoria. Na ordem, de uma forma mais abrangente, tem-se como ordem o conjunto de famílias semelhantes. Já na classe, a gente vai ter o conjunto de ordens. No filo, a gente vai ter o conjunto de classes. No reino, a gente vai ter o conjunto de filos. E, por último, a gente vai ter a categoria taxonômica, que é a maior categoria, mais abrangente, mais ampla, o domínio. O domínio é a categoria é uma categoria que ela é recente e é muito ampla. Por quê? Porque nela está representado o conjunto de reinos. São 3 domínios, né, encontrados aí nessa categoria. O domínio Archaea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária, sendo os dois primeiros, a Archaea e as bactérias, com organismos procariontes, ou seja, o seu material genético fica disperso dentro da célula. E o último domínio, o Eucária, sendo como presentes organismos do tipo eucarionte, ou seja, o material genético protegido por uma bolsa chamada carioteca. Nessa figura, presente no livro de vocês, na página 81, vocês podem perceber que a gente tem, né, a classificação das categorias taxonômicas como uma imagem. Aí eu quero que vocês percebam, ó, que a espécie é a mais específica. Ó. A espécie vem primeiro, é a categoria mais específica. Depois vai vir o gênero. Depois vai vir a família. Depois, ordem, classe,
filo, reino e, por último, a categoria mais ampla, que é o domínio. Observem que, se a gente for observar de domínio até espécie, a quantidade de animais ela vai diminuindo. A quantidade de animais, não, desculpa, a quantidade de seres vivos ele vai diminuindo a diversidade, ó, vai reduzindo. Enquanto o domínio tem uma variedade mais abrangente, a espécie já tem uma variedade mais reduzida devido à especificação, né, desses indivíduos. Como forma da gente, né, aprender com mais facilidade, como lembrar essas categorias taxonômicas, né? A gente usa um bizuzinho, né? Como se fosse um memorizador, para a gente conseguir lembrar na ordem, né? Porque tem que ser na ordem, essas categorias taxonômicas. Como é que a gente faz? A gente utiliza a memorização de uma só palavra, a palavra dorreficofagem. Essa palavra ela vai ser dividida, né, de acordo com o que os seus pedacinhos formem um conjunto exato dos nomes das categorias taxonômicas. Vejam só, dó vai se referir ao domínio, re vai se referir ao reino, fi ao filo, c classe, o ordem, fa família, g gênero e espécie. Se a gente for observar, né, todas essas categorias formam exatamente as categorias, né, taxonômicas e a ordem correta. Então, para a gente memorizar, a gente memoriza a palavrinha dorreficofagem. E aí, quando a gente memoriza essa palavrinha, a gente já consegue desmembrar, né, esse nome, fazendo uma referência aos nomes das categorias taxonômicas. É só um bizu para a gente conseguir memorizar, né, os nomes dessas categorias taxonômicas. Agora vamos ver, né, um pouco sobre os reinos. Bom, os reinos é aquela lá penúltima categoria, né? Primeiro vem o domínio, depois vem o reino. Então, o reino, né, antigamente, era comum se dividir esses seres vivos em animais e vegetais. Mas, atualmente, os seres vivos eles são classificados em 5 reinos, em ordem crescente de complexidade. Ou seja, daquele formado por seres estruturalmente mais simples, né, até aqueles seres mais complexos, que têm uma morfologia e fisiologia mais complexa. A gente faz uma breve apresentação desses reinos, que a gente vai estudar as características de cada um, iniciando pelo reino Monera. O reino Monera, a gente pode até ver na figurinha aqui do slide, ó, que é aquele reino que é composto pelas bactérias, ou seja, por organismos por micro-organismos. Então, são organismos que a gente não consegue ver a olho nu. O outro reino é o reino protista. E aí a gente encontra os protozoários e as algas. Aí a gente tem o reino fungi, que a gente já consegue até identificar quais são os organismos presentes no reino fungi, que são os fungos, né? O reino fungi aqui, ó, os fungos. O reino plantae, onde a gente vai encontrar os vegetais, as plantas. E o reino animalia, onde a gente vai encontrar os animais. Começando pelo reino Monera. No reino Monera, as principais características dos organismos que fazem parte do reino Monera são que todos os micro-organismos presentes nesse reino são unicelulares, ou seja, só tem uma célula.
não apresentam núcleo organizado, ou seja, são procariontes, são microscópicos, são micro-organismos, a gente não consegue ver eles a olho nu. De acordo com a biologia evolutiva, eles foram as primeiras formas de vida a se desenvolverem em nosso planeta. E aí, alguns exemplos de organismos do reino Monera, a gente tem as bactérias, as cianobactérias, as arqueobactérias. O outro reino é o reino protista. Já no reino protista, ele é composto por organismos unicelulares e eucariontes. O que quer dizer isso? Que são organismos que possuem apenas uma célula, porém o seu núcleo é organizado. Lembrem que anteriormente no reino Monera, eucariontes, com o seu núcleo organizado. Então, são organismos eucariontes, unicelulares, são organismos que são intermediários, ou seja, apresentam características tanto de animais quanto de plantas, mas aí não são nem animais nem plantas, são protistas. Quando eles possuem características, de animais, é o caso dos protozoários. E quando ele tem características de plantas, é o caso das algas. Alguns exemplos de representantes desse reino, a gente tem as amebas, os flagelados, os esporozoários e algumas algas. O reino dos fungos. As principais características dos organismos do reino fungi ou reino dos fungos é que a maioria das espécies é multicelular, ou seja, possui mais de uma célula. Mas existem também organismos do reino fungi que são unicelulares. Eles absorvem alimentos da matéria orgânica morta ou viva, ou seja, alguns desses organismos são decompositores. Geralmente, esses organismos eles se desenvolvem em locais de pouca luz, pouca umidade, são eucariontes ou eucariotas, ou seja, o seu núcleo ele é organizado, a reprodução pode ser sexuada ou assexuada, dependendo da espécie, do reino fungi que está sendo apresentada. E alguns exemplos desse reino, a gente tem os cogumelos, que são utilizados na indústria, alguns são utilizados na indústria alimentícia, as leveduras, os bolores. Reino vegetal e plantário. As principais características é porque esses organismos são as plantas, são compostos, esse reino é composto pelas plantas. São organismos que são eucariontes, ou seja, têm um núcleo organizado, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, são organismos autotróficos, então a maioria das espécies é multicelular, tem mais de uma célula. Em relação às flores e sementes, algumas espécies produzem, outras não, A exemplo dos representantes desse reino, a gente tem as árvores, os arbustos, as gramíneas, os musgos, as orquídeas, lírios, palmeiras e samambaias. Por último, a gente tem o reino animal ou animalia, com as características. São organismos multicelulares, todos possuem mais de uma célula, são formados por conjuntos de células, não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, ou seja, são heterotrófos. A maioria
as espécies, cerca de 95% dos organismos do reino animal são formados por organismos invertebrados e a minoria, cerca de 5%, é composta por animais vertebrados. A gente sempre pensa que é o contrário, né? Mas não, a maioria é invertebrado e possuem a capacidade de locomoção, os vertebrados, como os seres humanos. A exemplo desses representantes desse reino, a gente tem o homem, o cão, o gato, a zebra, o leão, o cavalo, as aranhas, serpentes, lagartos, sapos, caranguejo, escorpião, pato, galinha, gavião e aí vai. Como eu havia falado inicialmente, né, a gente dá nome a esses organismos vivos através de algumas regras para a gente dar nome a eles. Regras essas que são utilizadas em todo o mundo para uniformizar o nome desses organismos vivos, né? A primeira regra é que o nome desses organismos, o nome da espécie desses organismos tem que ser escrito em latim. A segunda regra é que serão sempre duas palavras que vão compor o nome dessa espécie, em que a primeira indica o gênero e a segunda, ao unir-se à primeira, designa a espécie. A exemplo, a gente tem a Equus caballus, né? A primeira significa o gênero e a segunda significa caballus, significa a espécie. A regra 3 é que o gênero será sempre escrito com a letra inicial maiúscula. E aí vocês podem até perceber no exemplo da regra anterior, aqui em que o gênero está escrito com a inicial maiúscula, enquanto que a espécie está escrita com a inicial minúscula. A quarta regra afirma que a segunda palavra será sempre escrita com a letra inicial minúscula. Já até destaquei aqui para vocês. A espécie é designada pela junção das duas palavras e não apenas pela segunda. Então, essa segunda não dá só o termo a espécie, mas sim o conjunto delas forma a espécie. Portanto, a espécie não é só o caballus, e sim é Equus caballus. A quinta regra fala que ambas as palavras elas deverão ser sempre destacadas no texto, ou em negrito, ou sublinhado, ou em itálico. E aí vocês podem perceber que no slide elas estão todas deitadinhas letras, ó. Elas estão em itálicos. Se não tivesse desta forma, já estaria errado, porque não estaria nem negrito, nem sublinhado e nem itálico. Tem que estar em pelo menos uma dessas formas. E a última regra é que, caso o nome da espécie, a segunda palavra, homogeneie alguém, alguém, ela poderá ser maiúscula. Então, somente se for uma homenagem à pessoa que deu o nome, né, àquela espécie, a segunda palavra pode vir com a letra inicial maiúscula, mas se não, ela tem que vir com a inicial minúscula. Como atividade para casa, atividade da semana, né? As páginas do livro é a página 85 e 87.